Bem-vindo de volta ao nosso apocalipse de gelo. O frio congelante ainda não apagou a humanidade do planeta, mas está, aos poucos, arrancando as máscaras do rosto de todo mundo. Um prédio, um corredor congelado, e vizinhos tão famintos que já nem conseguem pensar direito. Lá em cima, alguém está sentado dentro de uma fortaleza de aço como se fosse um hotel 5 estrelas, assistindo as pessoas perderem a cabeça pelas câmeras de segurança e saboreando cada traição como se fosse um episódio especial novinho de uma novela lendária. Então o que está rolando lá embaixo? Chega de implorar, as negociações acabaram. Hoje à noite, eles vão bater na porta dele. Para roubar a comida. E, mais importante, para tirar a vida dele. Mas tem um pequeno problema, isso não é uma missão simples. Isso é uma luta de chefe. E o chefe está esperando há muito tempo. Se você estiver pronto, vamos continuar exatamente de onde paramos. Ju estava apertando o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Do outro lado, ele estava sozinho dentro do seu abrigo de aço, vendo o caos lá embaixo pelas câmeras como um vigia entediado trocando de canal na guarita. E agora, Ju tinha que escolher um lado. Ela engoliu em seco. Apertou o telefone ainda mais e forçou as palavras a saírem. Ela disse que escolhia ele. Escolhia Zan. Lá em cima, dentro da fortaleza, os olhos de Zan escureceram com uma satisfação calma. A médica, competente, racional, desesperada, finalmente traçou a própria linha. Não com os heróis barulhentos lá de baixo, nem com os capangas armados, mas com o homem atrás da porta de aço. Ju se levantou, foi até a janela e virou as costas para o quarto. Por trás, ela parecia calma, mas dava para quase ouvir as engrenagens rangendo dentro da cabeça. Sobrevivência, culpa, medo, fome, todos brigando como um júri incapaz de chegar num veredito. Lá embaixo, o grupo do prédio estava pegando fogo. E, finalmente, alguém marcou Zan, nosso herói oficial do Se Prepare para a Era do Gelo, e fez a pergunta mais idiota da semana. Irmão Zan, você vai dividir seus suprimentos com a gente? Zan estava sentado no seu arsenal, celular numa mão, cercado de armas e comida o suficiente para deixar um país pequeno e seguro. Ele passou a mão no queixo, devagar. Naquele prédio meio congelado, borbulhando de fome, ódio e pânico, a emoção mais divertida para ele era outra. Ganância. Ele respondeu quase como se estivesse falando com ele mesmo que a ganância era como congelamento. Quando começa, não para, só se espalha. Aí ele deu um sorrisinho preguiçoso e debochado, como quem lê a sorte na tragédia alheia. Mesmo que o prédio inteiro pegasse fogo, pensou ele, ninguém ia conseguir nada dele. Do outro lado da tela, aquele metido adurão de óculos quase esmagou o celular. Apertava os dentes com tanta força que, depois do apocalipse, ia precisar de dentista. E ele tinha muita cara de quem morre de medo de dentista. Tá, a gente não tem certeza, mas convenhamos. A cara entrega. Os vizinhos tinham acabado de ver o vídeo do Zan transformando saqueadores em marshmallow tostado, e mesmo assim o plano deles era bater na porta e pedir lanche. Foi exatamente do jeito que você imagina. O chat evoluiu de por favor para vamos organizar numa velocidade suspeita. E logo apareceu a conta do Zan no grupo do Derruba Ele. Não o nosso Zan, o outro. O chefe. O grandão sinistro que anda como se fosse dono do prédio. Ele entrou no chat como se fosse o síndico. E digitou o plano novo na hora. Esqueçam as briguinhas antigas, quem roubou a namorada de quem comeu a macarronada de quem, joguem tudo no lixo. Prioridade número 1, lidar com aquele moleque do Zan lá em cima. O cara de óculos já tinha entrado no modo fã-clube do chefão do mal, gritava no chat e gritava na vida real, pregando que todo o drama pessoal, por enquanto, tinha que esperar, porque o verdadeiro inimigo era o homem com comida e aquecimento. Uma liderança inspiradora, né? Enquanto isso, o normalmente calmo tio Will estava encharcado de suor. Conforme o chat enchia de frases fofas tipo mata ele, arrebenta a porta e come ele logo, ele começou a perceber que não era só papo. A galera estava se organizando de verdade. Pegando armas.
Os corredores congelados enchendo de passos e raiva. As mãos de Will tremiam em cima do telefone. Ele precisava avisar Zan. Agora. Em outro apartamento, Ju via as mensagens chegando. O vídeo do Zan eletrogrelhando saqueadores até virarem tochas humanas já tinha se espalhado pelo prédio inteiro, e as reações eram exatamente o que você esperaria: medo, histeria e um monte de mata o cara da eletricidade. Ela mordeu o lábio e tomou uma decisão. Não importava o que ela tivesse dito antes, nem as linhas que jurou que nunca cruzaria. Ela pegou o telefone de novo e decidiu contar tudo para Zan. Um instante depois, o celular de Zan vibrou. Ele estava no arsenal, escolhendo armas com o foco calmo de quem escolhe um filme. Ele leu a mensagem da Ju, passou os olhos no textão desesperado do Will. O pessoal surtou de novo, estavam vindo atrás dele, viram o vídeo, ia dar ruim, e a expressão dele mal mudou. Ele levou o celular aos lábios e mandou um áudio. Disse só uma coisa para Ju: não se misture com a multidão. Se outras pessoas queriam estrelar uma tragédia ao vivo hoje à noite, por ele tudo bem. Ele ia só sentar e assistir como se fosse uma transmissão Full HD, sem travar. Ele pegou a arma, apontou o celular como se fizesse parte do alvo e acrescentou: apenas assiste ao show. É melhor. Lá embaixo, eles já estavam completamente organizados. A escada tremia sob o peso das botas. Os homens pegaram o que dava: canos, barras de ferro, martelos, qualquer coisa que pudesse arrebentar uma porta de aço ou um crânio. Hoje a gente mata esse desgraçado! Alguém gritou, e o corredor engoliu aquelas palavras como gasolina. Logo, o corredor inteiro em frente ao apartamento do Zan ficou lotado. O prédio que tinha virado um freezer meio morto por dias agora parecia uma multidão à beira de rebelião. Lá dentro, Zan assistia pela câmera. Para eles, ele era vítima encurralada. Para ele, eles não passavam de presas. Ele sorriu de leve e abriu um painel escondido no tablet, um módulo de controle elétrico que ele tinha montado muito antes do mundo congelar. Do lado de fora, um cara com um martelo enorme deu um passo à frente autoproclamado especialista em negociação com porta. Ele bateu no metal e gritou para Zan sair. Zan apertou o botão. O corredor explodiu em gritos. Uma corrente invisível subiu do martelo e atravessou o corpo do cara. As costas dele arquearam como um arco, os olhos saltaram, faíscas dançaram entre metal e carne. E aí a corrente pulou dele para mais 6, como uma habilidade evoluída de videogame, transformando a linha de frente num circuito em cadeia de arrependimento. Um por um, eles caíram, se contorcendo, e não levantaram mais. A multidão recuou em pânico, tropeçando e se chocando enquanto tentava fugir. Dá para quase ouvir o pensamento coletivo numa frase só: que tipo de psicopata põe fiação na porta como se fosse chefe final? Aizen forçou passagem no meio da multidão, pistola na mão. Ele olhou para os corpos fumegando no chão, depois olhou para um dos idiotas ainda parado ali com um cano de metal como se não tivesse aprendido nada. Ele levantou a arma com calma e perguntou onde ele achava que estava indo. O cara de óculos d'água amassado, mas pele ainda sem churrascar, avançou como um justiceiro. Levantou o punho como um revolucionário e gritou que Zan tinha acabado de massacrar os vizinhos. Que isso não podia ficar assim. Que vingança era dever deles. Algumas pessoas na multidão fizeram cara feia, agarradas à última célula cerebral sobrevivente. Mas o óculos não tinha terminado. Ele lembrou todo mundo de que eles estavam famintos, congelando e que, atrás de uma única porta ali do lado tinha calor, comida e a vida que eles mereciam. Se derrubassem a porta, teriam aquecimento e suprimentos. Era só corajosamente esmagar um pouquinho de aço. A raiva passou pela multidão em ondas. Tipo: Shadow. Pera, série errada. Meu cérebro deu uma escapada por um segundo. Foi mal. Vamos continuar. Esses vizinhos estavam vivendo no frio e na fome há mais de meio mês. Dedos dormentes, estômagos vazios, crianças chorando até dormir à noite. A sobrevivência virou uma equação simples: arromba a porta e vive. Falha, e boa sorte. Então eles acharam um tronco enorme para usar de ariete.
De onde tiraram isso e como arrastaram até ali, não pergunta. E não pergunta nos comentários também. Obrigado. 4 homens levantaram o tronco e avançaram na porta. Lá dentro, Zan fez uma careta, principalmente por causa do barulho. Ele se serviu de uma bebida, levou ao lábio e suspirou. Por que eles gritam tanto? Se estavam tão empolgados para compor uma música feita de gritos de dor e percussão de madeira no metal, ele podia ao menos colocar uma trilha. Pegou o controle e colocou música, um clássico antigo. Pelo visto, o senso de entretenimento do Zan estava vivíssimo. Mas a porta continuava tremendo com impactos pesados e ritmados. Do lado de fora, os atacantes berravam ameaças tipo não se mexe, se prepara para morrer, tá quase acabando. Lá dentro, o homem que eles queriam matar estava escolhendo playlist. Uma hora os 4 da frente desabaram, ofegantes, braços tremendo, ombros dormentes. Eles encararam a porta ainda de pé, sem nenhum arranhão. Que porta amaldiçoada é essa? Boa pergunta. Um cara estreitou os olhos, chegou mais perto e puxou uma lupa porque, claro, quando você sai de casa para invadir o apartamento de alguém, você leva uma lupa. Sim, com certeza. Ele analisou por alguns segundos e empalideceu. Com a seriedade de quem está lendo uma ordem de execução para um funcionário de banco, ele declarou que aquela porta era do mesmo tipo usado em cofres de banco. Não parecida. Não forte. A mesma. O ladrão do lado olhou para a porta, depois pro cara. Então, a gente não consegue quebrar, né? O especialista abaixou a cabeça, envergonhado, como se ele tivesse desenhado o metal pessoalmente. Ele explicou que até explodir uma coisa dessas era difícil sem explosivos. O tronco deles era tão eficiente quanto abraçar a porta. Os atacantes olharam de novo e perceberam que não estavam mais tentando roubar um apartamento. Estavam tentando roubar um... E aí Zan decidiu entrar na conversa. Lá dentro, com uma besta na mão, ele se aproximou da porta enquanto o perito do banco ainda explicava educadamente que nenhum ladrão mestre abriria aquela fechadura. Ele não terminou. Algo cortou o ar perto do olho mágico. Um virote saiu e cravou na garganta do homem. Ele levou a mão ao pescoço, o sangue jorrou, e ele sufocou numa mistura de choque e traição, e o corredor virou um inferno. Alguém gritou que Zan estava armado. Metade da escada tentou fugir ao mesmo tempo. A outra metade gritava, para de empurrar, tem criança. Mas todo mundo correu mesmo assim. Corpos se embolaram, bateram nas paredes, o medo finalmente venceu a fome. Um saqueador se encostou na parede bem em frente à porta, preso ali, berrando xingamentos pro Zan. Entre ele e a porta, alguns corpos ainda estavam retorcidos no chão, voluntários que aprenderam na prática que é só abrir a porta e entrar. Não é uma estratégia universal de sobrevivência. Atrás do Aços, Zan recarregou a besta com calma. Cada grito de demônio, e ele já devia estar morto, atravessava a porta, e ele ouvia como quem escuta ruído de fundo. O chefe de óculos se apoiou na parede e gritou. Disse para todo mundo não entrar em pânico. Porque ele tinha uma ideia perfeita. E se a história ensina alguma coisa, é que quando esse tipo de pessoa diz eu tive uma ideia, a segurança pública vai sofrer. Ele deu um tapa na parede. O som era diferente do concreto normal. Mais fundo. Mais frio. Com a confiança de quem assistiu metade de um documentário, ele anunciou que a porta era feita de uma liga especial, por isso era difícil de quebrar. Gênio. Um gênio absoluto. 2 minutos atrás, o cara da lupa literalmente já tinha falado isso, campeão. Não força ainda mais esse cérebro lindo. Todo mundo olhou para ele do mesmo jeito que a gente olharia agora. Aí alguém sorriu como se tivesse descoberto o conceito de entrada lateral. Se não dava para mexer na porta, e as paredes? Eles não eram uma multidão? Com gente suficiente, dava para derrubar parte de uma parede. E multidão desesperada acredita em qualquer coisa se parecer convincente. Logo, martelos e marretas estavam batendo na parede como se ela estivesse devendo aluguel. Zan já não estava rindo tanto. Uma parte da camada externa rachou, poeira caiu pouco, mas o suficiente para aumentar a moral.
Um homem acertou de novo com toda a força e congelou na hora. A parede é dura demais. Ele enfiou a mão na abertura. Não tinha tijolo por baixo. Metal. Metal grosso, cruel, sem piedade. Ele encarou como se tivesse visto as leis da física e da arquitetura sendo ofendidas pessoalmente. As paredes também são de metal. Outro jogou a pá no chão, surtando. Que pessoa normal constrói um apartamento assim? Ele rosnou. Não é possível, o lugar inteiro é aço, outro retrucou, como se fosse um ataque pessoal. Alguns tentaram destruição criativa. Um cara segurando um copo como se fosse apoio emocional ficou picaretando o metal. Outro tentou usar uma pá como alavanca. Cada golpe ecoava, inútil. Por fim, Zan cansou de ouvir a estupidez deles. A voz dele veio de trás da porta calma, quase animada. Já que eles queriam tanto respostas, ele daria algumas. Ele explicou que as paredes externas eram revestidas com aço reforçado, 20 centímetros de espessura. Um tipo de aço que até bala de canhão evita conhecer com entusiasmo. As ferramentas de madeira deles eram fofas. Inúteis, mas fofas. Ele tocou no tablet, acompanhando o consumo de eletricidade e a energia da multidão como se estivesse olhando status de jogo. Nesse ritmo, eles iam desistir e ele ia sobreviver confortável. Do lado de fora, um atacante enterrou o rosto nas mãos e perguntou: por quê? Por que alguém reformaria um apartamento comum desse jeito? Outro admitiu que tinha ouvido que Zan fez reformas antes da tempestade, mas isso era outro nível. Não era a melhoria da casa. Era construa sua fortaleza blindada, kit iniciante. Então o óculos apontou para a porta com o dedo tremendo. Gritou que Zan fez tudo isso porque sabia que tudo ia ser enterrado na neve. Ele preparou tudo de propósito, só para ele. Um por um, os queixos foram caindo. Então era isso. Ele sabia. Construiu a própria Arca de Noé particular e deixou todo mundo do lado de fora para congelar. Só faltou os animais lá dentro. Eles gritaram que ele só se importava consigo mesmo, que não ligava se eles morressem. Alguns berraram: qual é o sentido de ser o último humano vivo, cercado de cadáveres e comida enlatada? Um cara caiu de joelhos e começou a chorar. Soluçou dizendo que Zan pagaria um dia pelo que fez com eles. Não vai. Nesse momento, Zen levantou a arma e cortou o drama. Mandou todo mundo ficar calmo. Eles estavam só começando. Sim, paredes e porta eram de aço, mas e o teto? E o chão? O apartamento inteiro não podia ser metal como um caixão. Ele apontou para cima e para baixo e ordenou que o grupo se dividisse, tentar por cima e por baixo. Começaram a bater com marretas no apartamento de cima. Outros começaram a bater por baixo. Zan fechou os punhos uma vez, não de medo, de irritação. Ele tinha que admitir, o cérebro do Zen estava funcionando. Infelizmente para eles, Zan também tinha reforçado o teto com placas de aço. Alguém lá em cima gritou que era impossível. Tudo teto, chão, paredes fazia o mesmo som frio e sólido. O apartamento não era só seguro. Era uma caixa de aço. Enquanto isso, 3 convidados não chamados ficaram presos dentro de outro cômodo, encarando as paredes como prisioneiros, percebendo que os colegas de cela eram o prédio inteiro. Um deles segurou o estômago. A fome torcia as entranhas até ele se dobrar. E os olhos dele foram para os amigos. Por um instante, aconteceu algo genuinamente assustador. Ele parou de vê-los como pessoas. Viu carne. Os outros notaram o olhar e encararam de volta, horrorizados, mas entendendo. Aquele prédio deixou de ser um condomínio moderno e virou uma panela de pressão moral numa velocidade absurda. Alguém checou o celular. Ele tinha esquentado na mão, mensagens de outros andares tremiam com notícias ruins e pânico. O óculos balançou a cabeça e gritou. Não foi só a parede de aço ou a porta trancada que destruíram ele. Foi o fato de Zen estar vivendo bem no meio de tudo isso. Ele tinha calor, comida, música, bebida quente e uma caixa de aço separando ele da loucura. Quem não queria essa vida agora? O ciúme quase dava para tocar. Então,
Um vizinho que estava quieto demais levantou a mão. Ele tinha uma nova ideia. A sacada, ele disse. Ele tinha ouvido que, depois da reforma, Dan removeu a sacada antiga e colocou um vidro enorme do chão ao teto. Sem parede, só vidro. E se tinha vidro, tinha um ponto fraco. Ele não podia selar tudo. Uma faísca de esperança correu entre os atacantes. Talvez o lado da sacada fosse o ponto vulnerável, mesmo que a porta fosse um cofre e as paredes fossem aço. Logo, eles colocaram uma tábua estreita de madeira da sacada vizinha, montando uma ponte improvisada entre as duas. Um grupo de saqueadores começou a atravessar com cuidado, andando sobre o vazio e claramente sem pensar muito em como esse plano termina. Lá dentro, Zen estava de pé perto da janela com uma xícara fumegante. O vapor subia devagar. Do lado de fora, o grupo se juntou na tábua, a respiração virava nuvem de gelo. Um deles levantou uma marreta com um sorriso cruel. No momento em que estilhaçassem o vidro, ele declarou: o problema lá de cima morreria e os suprimentos deliciosos lá dentro finalmente seriam deles. Outro, com uns neurônios a mais, murmurou que, se alguém ia ser enterrado hoje, provavelmente seriam as pessoas penduradas sobre um abismo. Zan colocou a xícara no chão com uma precisão calma. Através do vidro, ele ouviu eles discutindo a morte dele e a divisão da despensa como jogadores brigando por loot numa tela de lobby. Voavam frases: vai ser rápido. Quando ele cair, tudo é nosso. Zan sorriu e se afastou da janela. Eles acharam que ele ia pegar uma arma ou se esconder. Ele estava indo para a cozinha. Pegou uma garrafa. Enfiou um pano dentro. Acendeu o pano. Um brilho laranja familiar nasceu na mão dele. Um coquetel Molotov, ferramenta favorita de todo homem que acredita que fogo é um método válido de negociação. Ele voltou para a janela, as chamas se refletiam nos olhos. Ele considerou aquela performance um presente para rebanho congelado alinhado do lado de fora, falando em matar ele e encher o estômago. Ele soltou a garrafa pela fresta, direto na tábua. As pessoas lá embaixo finalmente ergueram a cabeça. Por 2 segundos, todas viram ele. Um arco curto de fogo desceu, espalhando faíscas, prometendo dor pura. A garrafa quebrou. As chamas rugiram. Um homem foi engolido na hora. O fogo envolveu ele como um manto do inferno. A pele escureceu enquanto queimava, e os gritos rasgaram o ar congelado. Alguém gritou que Zan tinha jogado um explosivo. O homem em chamas cambaleou, tropeçando às cegas, então escorregou da tábua e caiu, uma tocha viva despencando no vazio. Zan acendeu um segundo molotov com calma. Queimar vivo, ele pensou, devia ser uma das piores formas de morrer. A segunda garrafa caiu. Mais fogo. Mais caos. Um homem de olhos saltados implorou por ajuda enquanto a roupa pegava. Tentou se agarrar no corrimão congelado, nos amigos, em qualquer coisa que o salvasse. A resposta do Zan foi um não frio e divertido. Os que ainda estavam na tábua rastejaram até o fim da ponte, implorando que o pessoal de baixo puxasse eles. Mas ninguém queria chegar perto de um corpo em chamas. O óculos levantou a marreta e acertou um homem pegando fogo, não para salvar, mas para empurrar para longe. Gritou que eles estavam ferrados, se alguém chegasse perto, todo mundo ia pegar fogo. Um por um, os homens em chamas caíram no vazio e bateram no chão coberto de neve como tochas. Os sobreviventes assistiram os corpos queimando lá embaixo. O cheiro de carne tostada subiu. Alguns atacantes esticaram as mãos tremendo em direção ao calor. Na real tá quentinho, alguém murmurou. Parabéns! Vocês oficialmente evoluíram de sobreviventes desesperados para pessoas usando cadáveres como fogueira. Lá em cima, na sacada, um novo saqueador passou por cima do parapeito pro lado do vizinho. Ele pisou na mão endurecida de um cadáver congelado, um dos aventureiros fracassados de ontem, preservado pelo frio. Ele olhou pro corpo, depois para a janela do Zan, um soiler bem claro do próprio futuro. Lá embaixo, um homem ajoelhado segurava o estômago. Ele estava realmente faminto. Aquele tipo de fome que raspa a vergonha até sobrar só um pensamento: comer ou morrer. Ele olhou para cima e implorou. Por um pouco de pão. Só um pedacinho. Qualquer coisa.
Mais 3 saqueadores se juntaram na janela. Malícia virou desespero. Disseram que Zan tinha mais do que o suficiente. Se ele desse comida, eles fariam qualquer coisa, obedeceriam, trabalhariam, serviriam. Lá dentro, Zan segurava uma tigela fumegante de macarrão. O cheiro provavelmente causava mais dano psicológico do que qualquer arma. Ele disse para eles pararem com aquilo, que o estado deles já estava começando a dar nojo. Aí olhou para o macarrão e acrescentou, casualmente, que as lamúrias deles estavam deixando ele ainda mais faminto. Eles seguiam cada movimento do hashi como se fosse um ritual sagrado. Estavam praticamente babando. Por fim, Zan colocou a tigela de lado e voltou para a janela. Disse que podia dar uma última chance. Mas seria a última mesmo. Os olhos dele brilharam. Sorrindo, ele fez a oferta. Quem trouxesse a cabeça do Zen ganharia macarrão por uma semana inteira. A reação foi imediata. Todas as cabeças viraram pro líder ao mesmo tempo, como se a matilha tivesse percebido que o maior pedaço de carne estava do lado deles esse tempo todo. Zen travou. Arma na mão, ele encarou todo mundo, incrédulo. O que ele disse? Ele rosnou. Ninguém respondeu. Todo mundo estava atualizando os cálculos de lealdade em silêncio. Zen cerrou os dentes, levantou a arma e mandou recuarem. Seja lá o que eles estavam pensando, ele não gostou. Ele pegou o celular e leu a mensagem ele mesmo. O texto de Zan era simples: eu alimento quem me trouxer sua cabeça. Só isso. Naquele momento, Zen entendeu algo importante: Zan não estava só se defendendo. Ele estava destruindo o grupo por dentro, usando a fome como arma, mais mortal do que eletricidade. O óculos murmurou uma pergunta crítica. Se Zen fosse falar com Zan 1 a 1 e resolver, o que aconteceria com o apartamento do Zan depois? Quem controlaria? Quem controlaria a comida? O egoísmo dele era tão explícito que quase dava vontade de rir. Zen disse que ninguém ia atacar no impulso. Eles precisavam tentar usar o cérebro por um segundo. Se não sabiam quebrar aço, precisavam de outro plano. Talvez, só talvez, existisse um jeito mais esperto de explorar. Em outro canto do corredor, 2 moradores agacharam e sussurraram. Eles iam mesmo trair o líder psicopata? Achavam que Zan não mataria eles também? O outro deu um sorriso torto. Se seguissem Zen, morreriam de fome do mesmo jeito, e Zen não duraria muito também. O plano era simples: chegar perto do Zan, pegar comida, negociar. Melhor do que morrer feito idiota. Claro que planos assim geralmente acabam mal, especialmente nesse prédio, e bem quando eles iam se mover, o cano de uma pistola apareceu da escuridão de um apartamento próximo. A voz de Zen ecoou pelo corredor enquanto ele berrava ordens para todo mundo se reagrupar e ir mais rápido. Ele tinha decidido tocar o reininho dele para frente. Quando ele pisou no corredor, um dos homens dele viu movimento nas sombras e gritou que tinha perigo atrás. 2 moradores explodiram da esquina, facas na mão, fome e cálculo nos olhos. As luzes geladas do prédio tremularam atrás deles, e Zan assistiu a tudo pelas câmeras. Os dedos dele apertaram a arma. Levem os feridos para algum lugar seguro, ele murmurou para si mesmo, os lábios virando uma linha de desprezo. Tiros estalaram pelo corredor. Um homem de camisa azul dobrou o corpo quando uma bala rasgou as costas dele. A boca ficou aberta de choque. Uma dor ardente subiu como fogo pela coluna. Ele pegou o celular, dedos escorregando de sangue, e implorou por mensagens para a doutora Ju vir enfaixar, ajudar. Não demorou, Ju chegou e se ajoelhou ao lado dele, exausta, mas com as mãos firmes. Ela cuidou do ferimento com cuidado. O homem prometeu que daria algo em troca. Os olhos de Ju se arregalaram quando ela entendeu o que ele queria dizer. Ela recusou na hora, preferia morrer a aceitar o presente que Zen tinha em mente. Zen olhou para ela com a cara de "você entendeu errado do pior jeito possível". Se ela recusasse essa recompensa, então ela podia realmente morrer. Ele quase enxugou uma lágrima do rosto dela com gentileza, e então estragou o momento ao dizer que, se um dia precisasse sacrificar alguém do grupo, ele garantiria que seria só em último caso. Pronto. Super romântico. Ju virou o rosto, enojada.
Um dos ajudantes observou, sem entender nem metade do que estava acontecendo. Zen guardou a arma e declarou que não sairia dali até Ju terminar de tratar os feridos. Depois, o grupo se reuniu em volta de uma mesa para discutir cada humilhação sofrida do lado de fora da fortaleza de aço do Zan. Cada tentativa de invadir tinha terminado mal: eletricidade, virotes ou fogo. Eles precisavam de outro ângulo. Uma garota sentada ali perto escutou de outra mesa enquanto eles discutiam estratégia. O plano era tomar o apartamento ao lado, esperar em silêncio, emboscar Zan no momento em que ele fosse obrigado a sair, e então atacar. Ju se levantou, segurando o estômago. Quando o líder perguntou onde ela ia, ela usou a mentira mais velha do mundo: no banheiro. Na verdade, ela puxou o celular e mandou outra mensagem pro Zan. Ela contou o novo plano da gangue: eles tinham tomado o apartamento ao lado. A mensagem chegou ao Zan pouco depois de um casal jovem e ingênuo abrir a porta para um grupo que fingia ser vizinhos desesperados. Sorrisos, e, logo atrás, homens invadindo. Socos. Corpos batendo no chão. Os invasores terminaram o serviço sem hesitar. Zen sorriu para a mulher ao lado e perguntou se ela realmente achava que aquele casal sobreviveria. Aí baixou a cabeça e explicou que precisavam de uma fonte constante de comida. E, na lógica dele, isso significava matar os donos e tomar a casa. Um tempo depois, o óculos desabou na ponta do sofá e coçou o ombro. Ele puxou a roupa para ver e congelou. A ferida estava vermelha, inchada, nojenta. A infecção se espalhava como ferrugem. Suor escorria pela testa, e respirar ficou mais difícil. Ele não queria morrer. Outros checaram as próprias feridas. As mesmas veias escurecidas. O mesmo calor. O mesmo horror lento e rastejante. Se continuassem seguindo Zen assim, eles não estavam só com fome. Eles eram praticamente cadáveres andando. O óculos cobriu o rosto com as mãos e disse que todo mundo ia morrer. Ju olhou para eles e percebeu uma verdade crítica. Se isso continuasse, a infecção ia terminar o trabalho com quem sobrevivesse às armadilhas do Zan. Eles precisavam de uma saída. Ela virou para outra garota e disse que tinham que falar com Zan. Porque se as coisas seguissem assim, eles já estavam acabados. Lá em cima, dentro da caixa de aço, Zan observava. Ele via Zen forçando vizinhos à ponta da arma. Contava os suprimentos que a gangue roubava, as balas que gastavam, o desespero crescendo nos olhos de todo mundo. Aquele homem, ele pensou, estava tentando governar pelo medo. Mas medo não enche despensa. Os dias viraram um borrão neve, fome, decisões horríveis. Zan abriu um vídeo na tela. Neles, Zen estava no corredor, arma tremendo um pouco, ameaçando moradores. Se não obedecessem às regras dele, morreriam. Zan tamborilou os dedos ao lado do monitor. Os suprimentos e a munição da gangue estavam claramente acabando. Nos olhos de Zen tinha aquele brilho desesperado de um homem que sabe que o reino dele é feito de areia ou, nesse caso, gelo. Antes de virar um tumor, alguém tinha que cortar aquilo fora. Foi então que o celular dele tocou. Ele levou ao ouvido. A voz de Ju veio fraca, tremendo como se ela falasse debaixo de um cobertor. Ela explicou que a gangue estava invadindo apartamentos sem parar, matando quem resistisse. Disse que estavam arrastando vizinhos como gado. Admitiu que não comia há 2 dias. E, por fim, toda a neutralidade sumiu da voz dela, e ela implorou por ajuda. Zan franziu a testa para a tela. Num mundo desabando, uma médica valia ouro. Ele não podia simplesmente deixar ela morrer se tivesse outra opção, ainda mais se essa opção também ajudasse a eliminar os inimigos dele. Ele decidiu aproveitar. Com a voz calma, disse, ele ajudaria, mas ela precisava fazer uma tarefa para ele primeiro. Pouco depois, a porta dele começou a tremer sob socos, e alguém gritou, Zan Yi, abre. Era Zoupen, o ruivo com a ferida infectada, tremendo de raiva, sem parar de bater na porta. Zan se aproximou e falou com ele. A infecção tinha se espalhado pelo corpo todo. Enquanto o prédio estava gelado,
Por dentro ele tinha virado fogo. Não havia mais remédio para salvar ele. Raiva misturada com dor. De novo, ele gritou que ia matar Zan. Mas, lá no fundo, ele sabia a verdade. Então Zan, com um sorriso diabólico dentro da fortaleza, disse que, se ele já quis fazer algo que nunca teve coragem, essa era a última chance. Zhou Pen, se afogando no desespero, sabia que era verdade. Sabia que Zan estava certo. Sabia o que tinha que fazer. As pernas dele levaram ele até outra pessoa. Ele chutou uma porta e chamou Qin, quem antes tinha feito o papel de amante doce e leal. Qin estava lá, braços cruzados, olhar frio. Zhou agarrou a mão de Qin, olhos brilhando de loucura, e ofereceu um acordo ridículo, casamento, aliança, uma parceria torta feita de desespero e obsessão. Qin puxou a mão de volta e mandou ele sair da frente. Eles iam atrás do Zan, não iam perder tempo com as ilusões de um homem morrendo. Zhou Pen desabou. Ele agarrou Qin pelo pescoço, gritando que a culpa era de Qin por ele ter acabado daquele jeito. Em outro lugar, Ju apertou um frasco de comprimidos para dormir. Ela lembrou da tarefa do Zan. Se queria ajuda e se queria um bilhete para sair desse desastre em câmera lenta, precisava usar a única vantagem que ainda tinha. Todo mundo ainda via ela como inofensiva. Ju escondeu o frasco junto ao braço, foi para a cozinha e se aproximou de Zen. Disse que queria ajudar com a comida. Zen colocou as mãos na cintura e levantou uma sobrancelha, surpreso que a médica que tremia 1 minuto atrás agora queria mexer a panela. Ju encarou ele e disse a frase mais honesta que soltou em dias: ela queria viver. Zen sustentou o olhar, então sorriu e concordou. Certo. Então ajuda na cozinha. Se ela queria viver tanto assim, ele ia usar ela sem dó. Ju picou lenha, cuidou do fogo, tomando cuidado para não chamar atenção. O cozinheiro gritou para ela não deixar o fogo morrer. Ju cerrou os dentes, assentiu e esperou o momento em que ninguém estava olhando. Então puxou o frasco e despejou tudo na panela. Mexe, mexe, mexe. Ensopado do Apocalipse, edição sedativo. Logo, um cheiro incrível encheu o cômodo. Os membros da gangue fizeram fila com pratos como presos numa fila de comida. Cada um pegou uma porção, riram, brincaram, conversaram como se o frio fosse só um inconveniente pequeno. Zen levantou a colher e comentou como era surpreendente ver a médica que tremia agora cozinhando ao lado dele. Ju deu um sorrisinho, disse que queria comer em outro lugar e saiu discretamente fechando a porta atrás dela. No corredor, ela se encostou na parede, coração martelando no peito. A dose que ela colocou devia derrubar todo mundo por pelo menos meia hora, talvez mais, assumindo que Zen não tivesse alguma imunidade de vilão nível chefe. Lá dentro, bocejos começaram a aparecer um por um, como pipoca. Alguém esfregou os olhos e disse que o dia estava acabando com ele. Outro terminou o prato e imediatamente tombou para frente, dormindo. Corpos foram caindo em cadeiras e sofás, um por um. Olhando do canto, Ju sentiu um alívio tão grande que parecia que ia estourar o peito. Funcionou. Ela pegou o celular e mandou mensagem pro Zan, tarefa concluída. A resposta veio na hora. Ela precisava arrastar os adormecidos para a sacada. Sim, para fora. Sim, pro ar congelante. Minutos depois, Ju estava puxando corpos como conseguia. Não era elegante. Era sobrevivência. Na sacada, Zan observava pelas câmeras. Conforme iam sendo empilhados do lado de fora, ele via como sacos de lixo, pacotes humanos cheios de erros. Ele fechou o punho, satisfeito. O núcleo da gangue tinha sido reunido num só movimento. Ju, com a voz tremendo como se estivesse segurando os ombros do Zan, pelo menos o Zan que existia na cabeça dela, perguntou se ele planejava matar eles assim. Zan sorriu atrás da câmera. Não. Quem mataria eles, era Ju. Ela ainda não tinha terminado. Zan disse para ela amarrar todos no corrimão e pegar a arma do Zen. Ju protestou que era demais, que aquilo estava indo longe demais. Zan levantou a arma dentro do apartamento e disse que, nesse mundo, cuidado demais já não existia. Na sacada, os dedos de Ju se moveram rápido. Ela passou cordas por pulsos e tornozelos,
prendendo todo mundo ao ferro do corrimão. Aí alcançou a arma no cinto de Zen e puxou, finalmente, até soltar. A voz de Zan veio de novo calma e definitiva. Ela ia tirar o carregador. Depois sair e jogar para ele. Ju franziu a testa, segurando a arma. Por que ela devia confiar nele? Zan nem perdeu tempo com palavras extras, lembrou que ela não tinha outra escolha. Com as mãos tremendo, Ju tirou o carregador e arremessou a arma para a sacada ao lado, pro lado do aço. Zan pegou no ar e conferiu. Sim. A mesma pistola. O mesmo líder. O mesmo homem de quem Zan planejava se vingar. Ju observou do lado dela, totalmente abalada. O que ele estava planejando agora? Então ela viu a mangueira. A água explodiu do bico, limpa, forte. Zan saiu na sacada e apontou a mangueira para os corpos amarrados em frente. Água gelada bateu neles da cabeça aos pés, encharcando o cabelo, roupa, pele. O queixo da Ju quase caiu. Ele é insano, ela pensou. Temperatura abaixo de zero, corpos encharcados, punhos amarrados no metal, vento. Isso não era só o fim. Era crueldade em escala industrial. Lá embaixo, os homens do Zen acordaram um por um, em choque com o frio. Piscaram, confusos, encharcados, dentes batendo, tentando entender por que estavam amarrados no corrimão levando um banho congelante. Os olhos de Zen abriram de vez. No instante em que entendeu, o rosto dele distorceu. Eles tinham sido drogados. Ele berrou o nome do Zan no ar gelado. Zan soltou aquela risada doce, com gosto de vingança. Num tom quase educado, pediu para eles se apressarem e morrerem. Então ele abriu mais a válvula. A pressão aumentou, batendo mais forte. A água quase congelava no momento em que tocava a pele. Zan viu a geada subindo no rosto do Zen. Depois de um tempo, decidiu que era o bastante. Eles iam congelar de qualquer jeito, não precisava gastar mais água. Ele fechou a mangueira. Do lado do Zen, o gelo já tinha tomado o cabelo e as bochechas. A respiração virou vapor, e depois nada, conforme o corpo ficava cada vez mais imóvel. Zan pegou o celular e ligou para Ju, disse que ela podia entrar agora. Ju caiu de joelhos, esmagada pelo peso de tudo. Então levantou e correu. Na porta, com o pulso na garganta, ela chamou num sussurro. Lá dentro, Lan instintivamente apontou a arma para a porta. Ele escutou com atenção. A voz lá fora era da mesma garota, a que tremia enquanto costurava feridas de joelhos no corredor congelado. Ele checou a câmera uma última vez, viu que ela estava sozinha e, enfim, relaxou. Ele destrancou as travas. Ju empurrou a porta. O ar quente explodiu no corredor como se fosse algo sólido. Ela entrou e prendeu a respiração. A diferença entre aquilo e o corredor congelado foi tão brutal que as pernas falharam. Ela caiu de joelhos, lágrimas enchendo os olhos. Ela nem lembrava a última vez que sentiu calor de verdade. Zan se aproximou por trás. O tom dele era leve demais quando perguntou se ela tinha esquecido alguma coisa. Ju virou para ele, confusa. Zan mostrou os dentes num sorriso de tubarão. Se ela queria viver naquele paraíso de aço, ele disse, precisava provar que não era uma ameaça. Ju corou e perguntou o que exatamente ele queria dizer. Zan explicou que precisava ter certeza de que ela não escondia nada. Nem faca. Nem comprimidos. Nem surpresas. E isso não era um pedido. Ele se sentou, voz firme. Se iam cooperar, precisava haver honestidade absoluta entre eles. E no dicionário dele, honestidade começava quando não existia mais nenhum lugar para esconder nenhuma lâmina. Ju hesitou, e obedeceu, o rosto queimando de vergonha. Camada por camada, ela se despiu. Ela lutou para não desmoronar presa entre humilhação e alívio. Quando Zan teve certeza de que ela não carregava nada, jogou uma toalha para ela. Apontou pro banheiro e mandou ela tomar um banho quente. Vapor e sabonete. 2 luxos que agora pareciam quase míticos. Mais tarde, quando Ju saiu do banheiro vestida de novo, ele mandou ela sentar no sofá.
Pegou um secador de cabelo, ligou e falou enquanto o ar quente passava pelos fios dela. No tom calmo de sempre, disse que ela não estava ali porque ele era uma boa pessoa. Ele tinha motivos. Se ela queria viver sob o teto dele, obedeceria às regras dele em tudo. Ele apontou para a porta e disse que tinha colocado câmeras por todo o apartamento. Todo ângulo. Todo canto. As portas eram de aço. As paredes também. Se ela não gostasse, a porta estava ali. Ela podia sair. Agora. Ju corou e assentiu rápido. Prometeu que ia se comportar. Zan sorriu. Escolha inteligente, ele disse. Não sobrou muita gente fazendo isso. Então ele se aproximou, enfiou os dedos no cabelo ainda úmido dela. Ele disse que ia contar um segredo, e que guardar segredos seria a base da parceria deles. Ele abriu os braços e lembrou a verdade óbvia. Ela tinha visto o que acontecia com gente que tentava matar ele. Zan matava todo mundo antes que pudessem matar ele. Ju baixou a cabeça e assentiu, aceitando em silêncio cada morte que aconteceu diante dos olhos de Zan. Então Zan sentou ao lado dela e foi para algo maior. O assunto que as notícias não paravam de repetir, a explosão no espaço. Aquela onda estranha de energia que atingiu o planeta e disparou as nevascas. Ele disse que aqueles raios não só destruíram o clima, como também podiam mudar o corpo humano. Podiam dar habilidades. Ele levantou a mão. Um segundo depois, um pacote de comida apareceu na palma. A realidade falhou por um instante. Ele jogou no colo dela. Explicou que ganhou uma habilidade de espaço no bolso, um armazenamento que só ele podia acessar. Disse para Ju que todas as prateleiras, caixas e suprimentos organizados que ela via no apartamento eram praticamente nada. Só uma pequena parte do estoque total. O verdadeiro arsenal dele estava naquele outro espaço, naquela outra dimensão. Se ele morresse, tudo sumiria com ele. Mas enquanto ele vivesse, Ju podia viver confortável também. Ju encarou o pacote com as mãos tremendo. Isso não era truque bonitinho de TV. Era um depósito ambulante bem na frente dela. Zan disse que a comida era para ela. Ju atacou o pacote com toda a elegância que uma pessoa faminta há tanto tempo consegue ter. Zan serviu um copo de água e observou em silêncio enquanto ela devorava. Então explicou o outro lado do acordo. Ele não trouxe ela para dentro porque queria uma parceira bonita ao lado. Ele precisava de alguém para dividir o trabalho dentro da fortaleza. Cozinhar. Limpar. Banheiro. E depois outras tarefas, outros perigos. Ele deu esse trabalho para ela. Ju engoliu em seco. De repente, não parecia tão animador assim ganhar essa promoção. Zan levantou um dedo e encostou de leve nos lábios dela. Perguntou o que ela estava disposta a fazer em troca de todo aquele conforto. Calor, comida. Segurança. Por um momento, tudo ficou em silêncio. E nos olhos de Ju, ficou dolorosamente claro, ela não conseguia resistir, e nem queria. Então os lábios deles se encontraram, marcando o começo de uma nova relação. Roupas caíram no chão, uma por uma. No fim, eles estavam nos braços um do outro, se agarrando num mundo onde o frio podia matar mais rápido do que a culpa. Do ponto de vista de quem assiste, sim, pode parecer uma relação bagunçada, cinza, desequilibrada. Mas, do ponto de vista da tímida Ju, agora ela estava com alguém confiante, decisivo e forte. Bem-vindo ao apocalipse, coisas que você juraria que nunca faria numa vida normal podem mudar num instante. Na manhã seguinte, Zan passou pela porta do quarto e olhou lá dentro. Ju ainda dormia, cabelo espalhado no travesseiro, respiração tranquila. Zan coçou a nuca e resmungou que talvez tenha passado um pouco do ponto ontem à noite. Aí bateu de leve e perguntou se ela queria levantar e comer. Ju se mexeu, virou, viu Zan e se obrigou a acordar. Juntou as roupas do chão e saiu da cama. Logo, os dois estavam sentados comendo hambúrguer e tomando refrigerante, como se não tivessem passado a noite num mundo de execuções por congelamento em massa e alianças cheias de minas morais. Ju deu uma mordida no hambúrguer como se fosse a melhor coisa que já comeu. Zan observou por um tempo, então perguntou se ela estava satisfeita.
Ju assentiu. Na verdade, ela podia comer muito mais. Então o cérebro de médica dela voltou a funcionar. Depois de ficar tanto tempo sem comer, exagerar podia destruir o estômago, gastroenterite, complicações, o instinto profissional e o instinto de sobrevivência começaram a brigar dentro da cabeça dela. Zan esperou o debate interno terminar e então jogou uma jaqueta para ela. Gil vestiu e perguntou o que eles iam fazer agora. Zan foi até a porta da sacada e abriu. O ar gelado bateu no rosto dela. Lá embaixo, os corpos congelados dos saqueadores e da gangue ainda estavam lá, como estátuas grotescas. Zan pegou um taco de beisebol, os olhos brilharam. Com um sorriso perverso, ele disse que ia quebrar um pouco de gelo. Por que eletrificar a porta, revestir as paredes de aço, queimar saqueadores, congelar uma gangue inteira, seduzir uma médica e esconder suprimentos em outra dimensão ainda não tinha sido suficiente? Um homem também precisa de gelo para bebida. E o episódio termina bem aqui. Na próxima vez, em Plotoria, qual é o próximo passo do Zan? Quando os moradores do prédio 25 perceberem que Zen sumiu, o que eles vão fazer depois de tentarem matar Zan? E o que está acontecendo fora do prédio 25, nos outros prédios? Como as pessoas estão sobrevivendo por lá? Quem vai descobrir onde a doutora Ju realmente está? Até a próxima, e lembre, no prédio 25, portas se fecham. Mas dívidas nunca fecham.